Qual a relação entre uma torneira pingando, o conjunto de Mandelbrot, populações de coelhos, convecção térmica em fluidos e o disparo de neurônios? É só essa equação simples. Vamos supor que você queira modelar uma população de coelhos. Se você tem X coelhos agora, quantos terá no ano que vem? Bem, o modelo mais simples que consigo imaginar é aquele em que simplesmente multiplicamos por algum número a taxa de crescimento R, que poderia ser, por exemplo, 2. E isso significaria que a população dobraria a cada ano. O problema é que isso faria o número de coelhos crescer exponencialmente, sem parar. Então, eu posso adicionar o termo 1 menos x para representar as restrições do ambiente. E aqui estou imaginando que a população x é uma porcentagem do máximo teórico. Então ela vai de 0 a 1. E, à medida que se aproxima desse máximo, esse termo vai para 0. E isso limita a população. Então, este é o mapa logístico. Xn mais 1 é a população do ano que vem, e Xn é a população deste ano. E se você plotar a população do ano que vem versus a população deste ano, você vê que é apenas uma parábola invertida. É a equação mais simples que você pode fazer, que tem um ciclo de retroalimentação negativa. Quanto maior a população aqui, menor ela será no ano seguinte. Então, vamos tentar um exemplo. Vamos supor um grupo muito ativo de coelhos. Então, R será igual a 2,6. E então, vamos escolher uma população inicial de 40% do máximo. Então, 0,4 e depois vezes 1 menos 0,4. E obtemos 0,624. Ok? Então, a população aumentou no primeiro ano. Mas o que realmente nos interessa é o comportamento de longo prazo dessa população. Então, podemos colocar essa população de volta na equação. E para agilizar, você pode digitar 2,6 vezes resposta vezes 1 menos resposta. Obtemos 0,61. Então a população caiu um pouco. Aperte de novo. 0,619, 613, 617, 615, 616, 615. E se eu continuar apertando Enter, você vê que a população não muda. Ela se estabilizou, como na natureza, onde populações permanecem estáveis com nascimentos e mortes equilibrados. Quero fazer um gráfico dessa iteração. Ela atingiu o valor de equilíbrio de 0,615. Agora, o que aconteceria se eu mudasse a população inicial? Só vou mover esse controle aqui. E o que você vê é que os primeiros anos mudam, mas a população de equilíbrio continua igual. Então, basicamente, podemos ignorar a população inicial. Então, o que realmente me interessa é como essa população de equilíbrio varia dependendo de R, a taxa de crescimento. Bem, como você pode ver, se eu diminuir a taxa de crescimento, a população de equilíbrio diminui. Isso faz sentido. E, de fato, se R ficar abaixo de 1, bem, então a população cai e, eventualmente, é extinta. Então, o que eu quero fazer é criar outro gráfico, onde no eixo X eu tenho R, a taxa de crescimento. No eixo Y, estou mostrando a população de equilíbrio obtida após muitas gerações. Para R baixo, as populações sempre se extinguem, então o equilíbrio é 0. Mas assim que R atinge 1, a população se estabiliza em um valor constante. E quanto maior for o R, maior será a população de equilíbrio. Até aqui tudo bem. Mas agora vem a parte estranha. Quando R passa de 3, o gráfico se divide em 2. Por quê? O que está acontecendo? Bem, não importa quantas vezes você itere a equação, ela nunca se estabiliza em um único valor constante. Em vez disso, ela oscila para frente e para trás entre dois valores. Em um ano a população é maior, no ano seguinte é menor, e então o ciclo se repete. Populações da natureza também apresentam ciclos. Em um ano há mais coelhos, depois menos, e no seguinte mais novamente. À medida que R continua aumentando, o garfo se abre mais e então cada um se divide novamente. Agora, em vez de oscilar entre dois valores, as populações passam por um ciclo de 4 anos antes de se repetir.
Como o comprimento do ciclo ou período dobrou, isso é conhecido como bifurcações de duplicação de período. Quando o R aumenta, há mais bifurcações de duplicação de período. Elas ocorrem cada vez mais rápido, formando ciclos de 8, 16, 32, 64 e, quando R atinge 3,57, surge o caos. A população nunca se estabiliza, ela oscila como se fosse aleatória. Essa equação foi um dos primeiros métodos para gerar números aleatórios em computadores. Era uma maneira de obter algo imprevisível de uma máquina determinística. Aqui não há padrão nem repetição. Claro, se você soubesse as condições iniciais exatas, poderia calcular os valores exatamente, então eles são considerados apenas números pseudo-aleatórios. Você pode pensar que a equação ficará caótica, mas conforme R aumenta, a ordem volta. Há janelas de comportamento estável em meio ao caos. Por exemplo, quando R é igual a 3,83, há um ciclo estável com um período de 3 anos. E à medida que R continua aumentando, ele se divide em 6, 12, 24 e assim por diante, antes de retornar ao caos. Na verdade, essa única equação contém períodos de todos os comprimentos. 37, 51, 1052, o que você quiser, se você tiver o valor certo de R. Observando o diagrama de bifurcação, percebe-se que ele lembra um fractal. As características em grande escala se repetem em escalas menores. E de fato, se você der um zoom, verá que é, na verdade, um fractal. Provavelmente, o fractal mais famoso é o conjunto de Mandelbrot. A reviravolta aqui é que o diagrama de bifurcação, na verdade, faz parte do conjunto de Mandelbrot. Como isso funciona? Um rápido resumo sobre o conjunto de Mandelbrot. Ele é baseado nesta equação iterada. Você escolhe um número C no plano complexo, começa com Z igual a 0 e itera essa equação várias vezes. Se ele explode para o infinito, então o número C não faz parte do conjunto. Mas se esse número permanece finito após infinitas iterações, então ele faz parte do conjunto de Mandelbrot. Vamos tentar, por exemplo, C igual a 1, 0 ao quadrado mais 1 é 1. Então 1 ao quadrado mais 1 é igual a 2. 2 ao quadrado mais 1 é igual a 5. 5 ao quadrado mais 1 é igual a 26. Então, rapidamente você pode ver que com C igual a 1, essa equação vai explodir. Então, o número 1 não faz parte do conjunto de Mandelbrot. E se tentarmos C igual a menos 1? Bem, então temos 0 ao quadrado menos 1 igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado menos 1 igual a 0. E assim voltamos para 0 ao quadrado menos 1 igual a menos 1. Então vemos que essa função vai continuar oscilando entre menos 1 e 0. Então ela permanece finita. E, portanto, C igual a menos 1 faz parte do conjunto de Mandelbrot. Normalmente, quando você vê imagens do conjunto de Mandelbrot, elas só mostram o limite entre os números que fazem essa equação iterada permanecer finita e aqueles que fazem ela explodir, mas não mostram realmente como esses números permanecem finitos. Então, o que fizemos aqui foi realmente iterar essa equação milhares de vezes e depois plotar no eixo Z o valor que a iteração realmente assume. Então, se olharmos de lado, o que você vai ver é o diagrama de bifurcação, que faz parte desse conjunto de Mandelbrot. Então, o que está realmente acontecendo aqui? Bem, o que isso está nos mostrando é que todos os números na cardioide principal acabam se estabilizando em um único valor constante. Mas os números nesse bulbo principal acabam oscilando entre 2 valores. E nesse bulbo eles acabam oscilando entre 4 valores. Eles têm um período de 4, depois 8, depois 16, 32 e assim por diante. E então você chega na parte caótica. A parte caótica do diagrama de bifurcação acontece aqui fora, no que é chamado de agulha do conjunto de Mandelbrot, onde o conjunto de Mandelbrot fica bem fino, e você pode ver esse medalhão aqui, que parece uma versão menor de todo o conjunto de Mandelbrot. Bem, isso corresponde à janela de estabilidade no gráfico de bifurcação com um período de 3. Agora,
O diagrama de bifurcação só existe na linha real, porque só colocamos números reais na nossa equação. Mas todos esses bulbos fora da cardioide principal, bem, eles também têm ciclos periódicos de, por exemplo, 3, 4 ou 5, e por isso você vê essas imagens repetidas e fantasmagóricas se olharmos no eixo Z. Efetivamente, eles também estão oscilando entre esses valores. Pessoalmente, acho isso extraordinariamente bonito, mas se você for mais prático, pode estar se perguntando: essa equação realmente modela populações de animais? E a resposta é sim, especialmente em ambientes controlados que os cientistas montaram em laboratórios. O que acho ainda mais incrível é como essa única equação simples se aplica a uma enorme variedade de áreas totalmente diferentes da ciência. A primeira grande confirmação experimental veio de um especialista em dinâmica de fluidos chamado Liev Schaber. Ele criou uma pequena caixa retangular com mercúrio dentro e usou um pequeno gradiente de temperatura para induzir a convecção. Só 2 cilindros de fluido girando em sentidos opostos dentro da caixa. Só isso cabia ali. Ele não podia ver o que o fluido fazia, então mediu a temperatura com uma sonda no topo. E o que ele viu foi um pico regular, um pico periódico na temperatura. É como quando a equação logística converge para um valor único. Mas à medida que ele aumentava o gradiente de temperatura, uma oscilação se desenvolveu nesses cilindros rolantes à metade da frequência original. Os picos de temperatura já não eram tão altos. Em vez disso, eles alternavam entre 2 alturas diferentes. Ele havia alcançado o período 2, e à medida que continuava aumentando a temperatura, viu o período dobrar novamente. Agora ele tinha 4 temperaturas diferentes antes que o ciclo se repetisse, e depois 8. Foi uma confirmação espetacular da teoria em um experimento muito bem elaborado. Mas isso era apenas o começo. Cientistas estudaram como nossos olhos e os das salamandras reagem a luzes piscando. Descobriram um fenômeno chamado duplicação de período. Ao atingir certa frequência, os olhos só respondem a cada segunda piscada. É impressionante ver nesses artigos o diagrama de bifurcação surgindo, mesmo que um pouco bagunçado, porque ele vem de dados do mundo real. Em outro estudo, cientistas administraram um medicamento que induziu fibrilação nos corações de coelhos. Acho que eles acharam que havia coelhos demais por aí. Quero dizer, se você não sabe o que é fibrilação, é quando seu coração bate de uma forma incrivelmente irregular e não bombeia sangue de verdade. Então, se você não resolver isso, você morre. Eles descobriram que, antes da fibrilação, encontraram a rota do dobramento de período para o caos. O coelho iniciou com um batimento periódico, passou para um ciclo duplo, depois quádruplo, com 4 batimentos antes de repetir, e, por fim, apresentou comportamento aperiódico. Agora, o que foi realmente interessante nesse estudo foi que eles monitoraram o coração em tempo real e usaram a teoria do caos para determinar quando aplicar choques elétricos no coração para devolvê-lo à periodicidade, e conseguiram fazer isso com sucesso. Então eles usaram o caos para controlar um coração e descobrir uma maneira mais inteligente de aplicar choques elétricos para fazê-lo bater normalmente de novo. Isso é realmente impressionante. E então existe a questão da torneira pingando. A maioria de nós, é claro, pensa em torneiras pingando como objetos muito regulares e periódicos, mas muitas pesquisas mostraram que, quando a vazão aumenta um pouco, ocorre o dobramento de período, então agora as gotas caem 2 de cada vez. Até mesmo uma torneira pingando pode apresentar comportamento caótico ao ajustar a vazão, levando você a questionar: o que é realmente uma torneira? Bem, há água sob pressão constante e uma abertura de tamanho constante, e mesmo assim o que você obtém é um gotejamento caótico. Esse sistema caótico é bem simples, você pode testar em casa. Vá até uma torneira, abra um pouco e veja se consegue obter gotejamento periódico em casa. O diagrama de bifurcação aparece em tantos lugares diferentes que começa a parecer assustador.
Agora vou te contar algo que torna tudo ainda mais assustador. Havia um físico chamado Mitchell Feigenbaum que estava analisando quando as bifurcações ocorrem. Ele dividiu a largura de cada seção de bifurcação pela próxima e descobriu que essa razão se aproximava de um número específico, 4,669, que agora é chamada de constante de Feigenbaum. As bifurcações acontecem cada vez mais rápido, mas em uma razão que se aproxima desse valor fixo, e ninguém sabe de onde essa constante vem. Ela não parece estar relacionada a nenhuma outra constante física conhecida. Então, ela é, por si só, uma constante fundamental da natureza. O mais louco é que não precisa ser a forma específica da equação que te mostrei antes. Qualquer equação que tenha um único pico, se você iterar da maneira que fizemos, então você poderia usar xn+1 igual a seno de x, por exemplo. Se você iterar essa equação repetidas vezes, você também verá bifurcações. E mais, a razão de quando essas bifurcações ocorrem terá o mesmo escalonamento. 4,669. Qualquer função com um único pico, quando iterada, vai te dar essa constante fundamental. Mas por quê? Bem, isso é chamado de universalidade, porque parece haver algo fundamental e muito universal nesse processo, nesse tipo de equação e nesse valor constante. Em 1976, o biólogo Robert May escreveu um artigo na Nature sobre exatamente essa equação. Isso provocou uma revolução entre as pessoas que começaram a estudar esse assunto. Quero dizer, esse artigo já foi citado milhares de vezes. E no artigo, ele faz um apelo para que ensinemos essa equação simples aos estudantes, porque ela nos dá uma nova intuição sobre as maneiras pelas quais coisas simples, equações simples, podem criar comportamentos muito complexos. E ainda acho que hoje em dia nós realmente não ensinamos dessa forma. Quero dizer, nós ensinamos equações simples e resultados simples, porque essas são as coisas fáceis de fazer e são as coisas que fazem sentido. Nós não vamos jogar o caos para os alunos, mas talvez devêssemos. Talvez devêssemos jogar pelo menos um pouco. E é por isso que eu tenho ficado tão empolgado com o caos e estou tão empolgado com essa equação, porque, sabe, como cheguei aos 37 anos sem ouvir falar da constante de Feigenbaum? Desde que li o livro Caos, de James Gleick, eu quis fazer vídeos sobre esse tema e agora finalmente estou conseguindo e espero estar fazendo jus ao assunto, porque acho isso incrivelmente fascinante e espero que você também ache.